Para aprender a criar cenários criativos, você primeiro tem que entender a importância do cenário na fotomontagem. Você tem que entender o que acontece aí no cenário, por que o cenário tem a importância que tem, para você conseguir entender isso e entender como é que você usa isso para tornar a sua fotomontagem mais atraente. Como é que você consegue fazer essa conexão e contar uma história melhor, prender a atenção da pessoa que está observando a sua fotomontagem. Criar cenários criativos não é você fazer bons recortes, saber mudar a cor de uma imagem, saber escolher uma imagem, mas sim saber entender a história que você quer contar. O que você quer dizer? Como é que determinadas objetos numa imagem pode influenciar no que está sendo contado, influenciar de forma a fazer aquela história se tornar mais ampla, a atingir mais pessoas, a fazer com que as pessoas se conectem com essa fotomontagem. Porque se você não entende isso, você está colocando objetos na sua imagem, mas você não está criando uma conexão. O que na verdade o que você está fazendo ali é uma grande poluição visual, porque você não entende por que você está colocando aquelas imagens ali. Então você precisa ter esse entendimento de por que você vai colocar a imagem, qual é a função de um cenário numa fotomontagem. Então tudo isso você precisa entender antes de você partir para achar que está criando o cenário. Então você precisa entender esse conceito. Então você saber recortar uma imagem, colocar o objeto ali, não significa que você sabe criar cenários. Criar cenários vai um pouco mais além, onde você tem que ter esse entendimento que eu falei. Aprender a criar cenários vai fazer com que mais pessoas se conectem com a sua arte, mais pessoas consigam entender a mensagem que você está trazendo, a narrativa que você está passando para ela. E isso acaba gerando a emoção certa na pessoa. Então, se você entende sobre cenário, você consegue controlar o que você está dizendo ali naquela mensagem, né? E trazer a emoção certa. Se você não entende sobre cenário, você pode colocar muitos objetos interessantes ali, fazer bons recortes, mas você não vai trazer a emoção certa, a emoção que precisa ser trazida ali para a sua fotomontagem. Quem é que usou esse conceito de criação de cenário e está tendo resultado nas fotomontagens? Na verdade, a criação de cenários começou em 1660 com um dramaturgo inglês, William Devant. Ele era gerente de um teatro e naquela época os cenários, na verdade, era mais uma questão de ornamento, né? Era uma modificação que eles faziam no entorno para modificar uma peça de teatro da outra. Porque até então as peças não visavam a criação de cenário. Então o cenário era mais isso, era tipo, é uma peça nova, vamos colocar um objeto novo. É como se fosse uma festa de aniversário. Você tem um local que aluga o espaço, né? E cada pessoa que vai lá vai criar uma decoração diferente. Então é mais ou menos isso. Então cada peça que ia se apresentar no teatro fazia uma decoração no teatro, mas essa decoração ela não fazia parte da encenação, do que ia ser contado. Então esse cenário ele não era pensado no que estava sendo dito na peça, era só simplesmente para deixar o ambiente bonito. O ambiente agradável e diferente do ambiente anterior, mas ele não era pensado para cada cena. Tanto é que hoje em dia, para cada cena no teatro, né, você tem ali várias partes no fundo que são modificadas, né, os caras trocam rapidinho uma cena para outra, então, quer dizer, é uma coisa mais dinâmica. E nessa época, o William Devant, ele constatou que houve uma melhora significativa no público, no que as pessoas falavam, na crítica em relação ao que a peça, tudo mais, simplesmente pela implantação do cenário, desse cenário que ajudava a contar, né, o que estava sendo narrado ali, né, a narrativa que estava acontecendo ali em cima do palco. E depois disso, muitos outros teatros fizeram a mesma coisa e até hoje é o que acontece. Então, a gente entende já que até uma questão educativa, você já cresce com uma educação de que assim, você pode não entender isso, assim, você pode não ser uma coisa que as pessoas escreveram para você, mas você entende que se você está vendo um filme e tem uma pessoa atrás da porta segurando a porta e está tudo escuro, você entende que tipo de filme é aquele, é um filme de suspense, um filme de terror. Você sabe que não é um filme de comédia, né? Porque o filme de comédia tem características diferentes de um filme de terror ou um filme de suspense. Então são coisas que são leituras que a gente faz, que às vezes a gente nem foi ensinado, mas de tanto a gente visualizar aquilo, de tanto a gente perceber aquilo, a gente começa a ver.
né? É quase igual a criança, você vê, ninguém ensina para a criança gramática, o som das letras, e a criança aprende a falar, né? Então, tipo, tem crianças nos Estados Unidos que falam inglês, isso é óbvio, né? Mas é só para dar uma ideia para você. Então, ninguém precisou ensinar para ele, né? O verbo to be, nada disso. A criança vai e aprende, só pela observação. Então, é uma coisa que vai entrando no seu cérebro sem que você perceba, né? O pai e a mãe não se ligam que o filho, quer dizer, não se liga que está sendo ensinado pelo pai e a mãe a falar. E o pai e a mãe também não ficam ensinando, ó, B com A, né? Aquela coisa, né? Então, você aprende de forma natural. Na fotomontagem também acontece isso. Você observa o seu mundo ao redor, né, a parte visual, e filmes, da gente ver filme, da gente ver novela, teatro, série, tudo que a gente vê, revista em quadrinho, mangá, aqueles ambientes ali, eles têm uma determinada fórmula que cria todo esse ecossistema. E o cenário é um deles que ajudam a você a contar uma boa história, né? A fazer a pessoa entrar mais nessa história que você está contando. Então, tudo isso aponta para que um cenário bem cuidado, um cenário pensado no que está acontecendo, ele sempre vai ser melhor do que um cenário que foi simplesmente colocado ali de qualquer forma. Isso é básico, né? Tipo, se eu quero criar um filme, né? Eu quero criar uma fotomontagem aonde eu vou mostrar um quarto de um adolescente. Então, o quarto do adolescente, você sabe que tem características, né? A maioria não, né? Não vou dizer que todo adolescente é bagunceiro, mas você vai ver uma meia no chão, o sapato fora do lugar, a roupa da cama desdobrada, enfim, tem características que você coloca. E não adianta eu colocar um quarto de um adolescente e fazer um quarto super organizado, uma coisa, sabe? Vai meio que chocar a pessoa assim, não é chocar, mas vai dar um contraste. Talvez você queira fazer isso para criar um contraste, mas a minha ideia aqui com você é te apresentar o conceito, e a partir do momento que você tem um conceito, você consegue quebrar esse conceito e fazer modificações. Pode ser que você queira surpreender, talvez você esteja apresentando um adolescente, a sua fotomontagem fale de um adolescente que é completamente diferente dos outros, da grande maioria. Então aí você vai e coloca esse quarto super organizado para criar a sua narrativa. Mas é importante você ter isso em mente, né? Você saber o que você está fazendo, qual é a direção que você está tomando. Não, eu quero falar sobre um adolescente que é muito organizado. O ponto focal dessa minha narrativa é esse adolescente que é super organizado. E aí você já sabe que o quarto não pode ser bagunçado. Talvez você coloque características ali para criar isso dentro da fotomontagem. Então é importante você entender esse conceito de cenário, até onde você deve mexer no cenário, o que você deve criar dentro de um cenário para que a sua narrativa fique mais forte, fique mais potente, que a pessoa consiga perceber o que você está querendo dizer ali. É claro que é o que eu sempre falo. É bom você sempre deixar, você achar que a pessoa. Não é nem deixar, né? Porque não compete a gente, mas você não pensar que o que você está criando, a sua fotomontagem inteira, a pessoa vai fazer uma leitura exatamente da forma que você quer. Isso nunca vai acontecer. Cada pessoa tem a sua particularidade, né? Tipo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ela tem uma percepção sobre um acidente de carro diferente de uma pessoa que não sofreu um acidente de carro, que também tem uma percepção diferente de um agente que salva a vida, né, das pessoas que sofrem acidentes, né? No Brasil, como é que é? Anjos do Asfalto, eu não sei se ainda existe, mas tinha esse nome, Anjos do Asfalto, que era um grupo, né, de bombeiros que salvava a vida das pessoas que batiam, sofriam um acidente na estrada. Então essa pessoa tem uma visão diferente das outras duas, né? Quem nunca sofreu um acidente tem uma visão, cada um tem uma visão. Mas é claro que se um dos três vê, né, os três vendo um acidente, eles vão saber, aquilo é um acidente. Mas o ponto mais interno do acidente, né? Pô, aquele acidente ali pelo tipo de impacto, aconteceu isso, isso, isso. Então, cada um vai falar de um jeito. Então, um cara que nunca sofreu um acidente pode imaginar que talvez o acidente foi, sabe, muito grave. Talvez quem sofreu um acidente fala, não, aquilo não foi tão grave. O bombeiro fala, não, aquilo ali não aconteceu nada, era no máximo uns arranhões. Então, cada um vai ter um ponto de vista, por quê? Pela sua experiência particular. Então, quando você cria uma fotomontagem, você cria uma direção, você dá um direcionamento para a pessoa, quarto do adolescente. Você está falando sobre o quarto do adolescente, que é super organizado. Mas
Não precisa você pensar que a sua história é toda minuciosa. É claro que você tem que criar uma história minuciosa para você colocar aquilo na sua fotomontagem. Mas não fique imaginando que a pessoa vai fazer aquela leitura ali ou que a pessoa tem que fazer. O ideal é que você deixe aberto, né? Eu acho que a fotomontagem você nunca deve colocar toda a característica que você quer que a pessoa imagine ali. Eu fiz essa fotomontagem porque eu pensei nisso, nisso, nisso. Essa pessoa está passando por isso, isso, isso. Tem que deixar aberto. Cria alguns buracos ali de suspense, pode até falar um pouco sobre a fotomontagem, do que se trata, e deixar a pessoa observar a sua fotomontagem e tirar as conclusões dela em relação ao resultado da fotomontagem, porque é uma narrativa. Aquele momento, ele é um frame. Existe um mundo antes, existe um mundo que você está mostrando para a pessoa e existe um mundo depois. Ou seja, antes aconteceu alguma coisa para aquele personagem aparecer na frente dele, né, da pessoa que está observando daquele jeito. Você fez aquela imagem daquele jeito. Então, ele está aparecendo daquele jeito por quê? O que aconteceu? Então, a pessoa vai imaginar isso, né, do passado. O que aconteceu? E depois que ela entender mais ou menos o que aconteceu da cabeça dela, ela vai pensar o que vai acontecer depois dessa cena aqui. Então, isso que é interessante na fotomontagem, você criar essa dinâmica, porque a pessoa ela acaba se envolvendo, porque ela acaba trazendo coisas do passado dela para aquela imagem, referências que talvez ela tenha e coisas que vão acontecer no futuro, que ela imagine mediante o que você colocou na cena. Então, o cenário ele influencia nisso, ele acaba sendo dando uma influência na sua fotomontagem.